Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e eu tô de volta dessa vez pra falar sobre Guia para Assassinos, sobre amor e traição. E sim, eu tive que colar o título porque é muito grande. Esse livro aqui eu recebi na caixinha do Turista Literário de setembro, então sim, me julguem, estamos um pouco atrasados aqui nesse canal, mas vai tudo ficar em ordem até o final do ano, eu espero. Esse livro se trata de uma ficção histórica e, para quem não sabe, a ficção histórica ela geralmente usa de um recorte ali da nossa história mesmo, da nossa sociedade, com pessoas reais e uma história fantástica por trás e personagens fictícios inseridos nesse cenário e até mesmo às vezes personalidades diferentes para pessoas que existiram de fato. Nesse caso aqui, a gente vai acompanhar a Inglaterra do século XVII, na época que a Rainha Elizabeth reinava na Inglaterra, mas antes de falar sobre a história do livro, eu vou dar um pouco de contexto para vocês saberem em que momento da história a gente está situado. Bom, no século XVI, na Europa, teve a Reforma Protestante, que foi um movimento de reforma do cristão, que ficou muito conhecido, foi feito por teólogos, grande parte dele, ficou muito conhecido com as 95 teses do Martinho Lutero, e na Inglaterra, na verdade, foi um pouco diferente, porque a reforma partiu do rei, do Henrique VIII, e além de motivos políticos, que não cabe aqui a gente ficar entrando no vídeo, senão esse vídeo vai ser eterno, um dos grandes motivos que fez o Henrique VIII ir contra a Igreja Católica foi a não aceitação do seu pedido de divórcio pelo Papa, que eu não sei qual Papa era na época. Enfim, como ele queria se divorciar da sua atual esposa porque ela não lhe dava filhos homens para ser seus herdeiros e queria se casar com a Ana Bolena, e a Igreja Católica, na figura do Papa, não aceitou isso, ele entrou nessa vibe aí de reforma protestante e criou a religião anglicana. Na religião anglicana, o rei, ele também é a peça central ali da religião, Tipo, o Papa é pro catolicismo, o rei é na religião anglicana. E aí ele se casa com a Ana Bolena. A Ana Bolena também não lhe dá herdeiros homens e ela tem a filha, a Elizabeth. O rei Henrique VIII ainda se divorcia e se casa diversas outras vezes. Ele tem sim um herdeiro homem e é esse herdeiro que assume depois que o Henrique VIII morre. Depois de pouco tempo, esse jovem Eduardo, eu acho que ele chama, ele também morre, então assume uma outra filha do Henrique VIII que também morre, e aí a gente chega no reinado da Elizabeth I. Bom, na época da Elizabeth I, a gente tem a religião anglicana ainda, mas existem muitas coisas ali por trás, muitas tramóias por trás de católicos ainda muito poderosos que queriam destituir e tirar a Elizabeth I do poder para voltar com o catolicismo na Inglaterra. E é nesse cenário ali conturbado desse reinado que se passa essa história e usa-se muito desse conflito entre católicos e protestantes, nesse caso. Aqui então a gente vai acompanhar dois personagens principais, que são o Toby e a Catherine. O Toby, ele é um espião da Rainha Elizabeth I, então ele trabalha principalmente interceptando cartas e mensagens trocadas por essa rede de católicos clandestinas. E ele sabe, ele tem consciência de que existe um plano, existe algo que está se formando, um movimento que está se formando para assassinar a rainha e colocar uma outra representante na monarquia e restaurar o catolicismo na Inglaterra. Para que isso não aconteça, o Toby surge com a ideia de usar a companhia teatral do William Shakespeare, nesse caso, que também é uma pessoa que existiu e que está aqui na história. Ele usa a companhia teatral para criar uma peça num dia muito importante para os católicos, que é a Noite dos Reis, uma peça para a rainha. Como a rainha vai estar ali, primeira fila, de certa forma exposta, eles acreditam que os católicos vão usar essa oportunidade para assassinar a rainha. Então é na verdade uma armadilha para pegar essas pessoas ali que vivem escondidas e muitas das vezes são pessoas influentes dentro da Inglaterra. Do outro lado, como eu disse, a gente tem a Catherine. A Catherine, ela é filha do Sir Richard Arundel, que acaba sendo descoberto
por praticar o catolicismo e por isso ele é assassinado como traidor do reino. E a Catherine, ela presencia o assassinato do seu pai, mas ela consegue fugir e ela não é pega pela guarda da rainha, então ela consegue fugir da cidade que eles vivem ali, de Arundel, que é próximo a Londres, e vai para Londres. Uma das únicas coisas que a Catherine leva com ela da sua casa são cartas do seu pai, e através dessas cartas ela descobre também este plano que existe por trás, existe aí no submundo, para assassinar a rainha. Movida muito mais por vingança pela morte do seu pai do que pela sua crença religiosa mesmo, a Catherine procura as outras pessoas que faziam parte desse plano para participar de qualquer forma. E eles acabam sabendo dessa peça de teatro. O Toby, ele faz um plano de uma forma do seguinte: a peça de teatro, ela era supostamente misteriosa, supostamente restrita à rainha e que ninguém saberia que essa peça existia. Porém, muito sabiamente, ele lança algumas conversas assim em tavernas principalmente, para que essa peça caia no ouvido popular e chegue até essa rede, várias pessoas ali que estão confabulando para fazer esse plano. Então eles ficam sabendo dessa peça e eles caem na armadilha de que isso vai ser uma oportunidade de ter um contato direto com a rainha e consequentemente de assassiná-la. A Catherine entra nesse plano então como a pessoa que vai assassinar a rainha, e ela tem que se infiltrar, ela tem que dar um jeito de fazer parte dessa peça e de estar dentro da companhia de teatro do William Shakespeare. A questão é que nessa época, vários séculos atrás, só homens faziam parte de teatro, não existiam mulheres dentro do teatro. Então ela tem que se passar por um homem, por um menino, por um jovem, que vai ser o Kit. O Kit então consegue um dos papéis principais da peça e ele vai atuar diretamente com o Toby, que tá ali sem ninguém saber, para investigar todos que vão estar envolvidos na peça para descobrir essa grande rede aí de católicos que estão tentando matar a rainha. Nessa confusão toda aí, claro e óbvio, nossos personagens principais vão começar a se relacionar, vão começar a se conhecer, vai rolar o famigerado romance, afinal de contas ainda estamos no universo jovem que são contemplados nos livros que recebemos no Turista Literário. É mais ou menos isso que eu posso contar pra vocês sobre a história desse livro. A trama vai rolar em torno dessa confusão aí, dessas conspirações e jogo de espião e tal, por isso também que chama Guia para Assassinos, Então assim, você tem assassinos e toda a conspiração, não sei o que e tudo mais, e isso é pra mim o ponto alto da história. Eu achei muito legal, eu como uma amante de história, vou falar história 1 milhão de vezes, que repetitivo, mas enfim, como uma amante da história que a gente estuda na escola, de estudar o que já aconteceu no nosso mundo, eu achei legal de ler um livro desse tipo, que a gente pega um recorte de algo que realmente aconteceu e coloca alguns personagens fictícios. Eu achei muito interessante a personalidade do Shakespeare, principalmente, que tá aqui no livro. Eu não faço ideia como que ele era, nunca li nada sobre Shakespeare, nunca li Shakespeare, só conheço algumas das peças. E eu não sei se de alguma forma essa personalidade que a autora criou é verossímil, mas eu achei muito interessante, achei ele super assim, com o ego extremamente inflado, bem assim, artista mesmo que se acha, e enfim, eu achei super interessante, além de toda essa confusão aí, como eu disse, que foi pra mim o ponto alto da história, esse jogo de espiões, todas essas tramas, todos esses planos de assassinato e ir contra a rainha, e o plano de volta pra pegar a galera. Eu acho que isso aí foi muito bem construído. Entretanto, a história acaba se arrastando um pouco ali no meio do caminho, ela demora um pouco para acontecer, podia ter sido muito mais rápido, sabe? Eu acho que é claro que a gente precisa criar essa relação entre os personagens principais para a história fazer sentido, mas podia ter sido um pouco mais rápido. E temos, igual eu falei, o romance. Eu já esperava que seria algo nesse tipo. Quando comecei a ler, já sabia que esses dois iam se encontrar de alguma forma e que eles iam ou não ficar juntos e que ia rolar o romance de fundo.
Isso não me incomodou, como já era algo que eu esperava, eu já, já estava lendo preparada para isso, mas como a história foi se arrastando um pouco, a relação deles também ficou um pouco arrastada e tudo podia se resolver de uma forma um pouco mais rápida. Por esse motivo, eu achei que é um livro legal, mas eu não achei que é assim um livro maravilhoso, assim, super surpreendente e tudo mais. Eu acho que vale a experiência, principalmente se você, como eu, gosta de história e talvez, quer reviver ou quer aprender um pouco mais sobre essa parte aí da nossa sociedade. Mas eu acho que podia ter se resolvido em menos páginas, não tinha a necessidade de tanta história. É legal também a ambientação que a autora faz, eu achei muito boa, assim, de Londres, e de Londres ser aquela cidade que é bem conhecida, assim, por ser chuvosa e de um tempo difícil, e da época, Londres é época totalmente diferente, das pessoas andando a pé, andando de carruagem, então esse tipo de ambientação para construir a história faz toda a diferença, para você conseguir imergir dentro e conseguir se situar, principalmente não sendo um universo fantástico, sendo uma coisa que já aconteceu, você conseguir voltar ao passado mesmo, essa ambientação faz toda a diferença. No fim das contas, eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Me contem aqui se vocês já leram alguma outra ficção histórica. Eu realmente não me lembro de ter lido nenhuma outra. Deixe aqui nos comentários, comentem aqui se vocês já leram esse livro. Eu acho que ele já foi lançado, sim. A gente recebeu um pouco antes do lançamento, como recorrentemente vem acontecendo no Turista, o que é muito legal e dá um certo ar de exclusividade, mas eu acho que ele já está à venda aí nos sites e nas livrarias. Se você já leu, se você tem interesse de ler, manda aqui pra gente. Também não deixe de deixar o seu curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, e siga também todas as nossas redes sociais. Esse é um dos últimos vídeos que eu tô fazendo do Projeto Estante Zero ainda. Já acabou em novembro, mas ainda tinha algumas resenhas para serem gravadas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.